Olá, bom dia, meus queridos alunos do sexto ano, como vocês estão? Espero que estejam bem, espero que estejam otimistas. Com fé que tudo isso vai passar. Em breve vão ter uma vacina aí e nós vamos ter as nossas rotinas de volta. Por enquanto, os nossos encontros continuam por aqui, por essa plataforma. E o nosso conteúdo de hoje ele fala sobre recursos minerais, o uso e suas limitações, seus impactos. É isso que nós vamos ver agora. E para começar, nós vamos falar da geologia. Geologia é a ciência que estuda as rochas, estuda a sua composição, a sua formação, as transformações que ocorrem nas rochas, a estrutura das rochas. Então, essas questões referentes às rochas, quanto à sua formação e os elementos que compõem essas rochas, são estudados pela ciência chamada geologia. E o geólogo, esse é o profissional que estuda as rochas, tá? Então, os geólogos estudam as rochas. Agora, as rochas eles são formadas por minerais, né? Por um ou vários minerais. E os minerais são os compostos químicos sólidos encontrados naturalmente na superfície terrestre. Então, quando esses minerais estão sozinhos ou aglomerados, eles formam as rochas, tá? Então as rochas são compostos formados por um ou um aglomerado de minerais. Agora, as rochas são classificadas quanto à sua formação. Então nós temos rochas magmáticas, que são divididas em intrusivas e extrusivas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. Vamos para as rochas magmáticas. As rochas magmáticas são formadas pela solidificação do magma. Porém, elas são divididas em duas, em rochas magmáticas intrusivas e extrusivas. As rochas magmáticas intrusivas são aquelas que o magma foi resfriando de forma lenta. Elas são encontradas, são formadas lá nas camadas mais internas do nosso planeta. Já as rochas magmáticas extrusivas, chamadas também de ígneas, elas foram formadas a partir de uma erupção vulcânica. Já as rochas sedimentares, elas são formadas por acúmulo de sedimentos, ou seja, uma rocha entrou em decomposição, né, que isso está relacionado ao intemperismo, que nós já vamos estudar, ou ela sofreu erosão, os sedimentos foram desprendidos desse ponto mais alto, levados até um ponto mais baixo, e eles foram acumulando ali ao longo do tempo, sofrendo compactação, e assim formou uma rocha sedimentar. Então, a rocha sedimentar ela é formada por acúmulos de sedimentos. A outra rocha são as rochas metamórficas. São aquelas que são formadas a partir de uma metamorfose de uma rocha preexistente. Então, uma rocha preexistente ela é exposta a elevada pressão e temperatura, a sua estrutura é modificada e assim é formada uma rocha metamórfica. Então, a rocha metamórfica é aquela que foi formada pela reorganização, pela transformação da estrutura, da modificação da estrutura de uma rocha pré-existente. Por exemplo, quando você pega o granito, aquela pedra de obra, né, o paralelepípedo, você vê ali vários pontinhos pretos. Quando ela é exposta numa elevada pressão e temperatura, aqueles pontos viram riscos. E ali eu tenho a transformação do granito em gneiss, que seria uma rocha em que sua estrutura foi modificada devido à elevada pressão e temperatura. Agora nós vamos falar dos minérios. Minerais, qual é a diferença? Os minérios, eles são aqueles minerais que podem ser utilizados para obter riquezas, como minério de ferro, como a prata, como o ouro, como a bauxita, a calciterita. Então, quando o mineral pode ser utilizado como fonte de riqueza, esse mineral é chamado de minério. Então, minério é o nome econômico dado ao mineral. Agora, essa atividade ela é prejudicial ao meio ambiente. Nós temos minérios em tudo que nós
utilizamos, né? Você tem que ter o celular, ele é feito com base em minérios que são extraídos no meio ambiente. Agora, esses minérios estão no subsolo. Então, para começar a extrair, a primeira coisa que eu faço é retirar a cobertura vegetal. E retirando a cobertura vegetal, primeiramente eu já deixo aquele solo exposto à erosão, né? Que pode vir se sofrer lixiviação. É quando a água da chuva retira os nutrientes daquele solo. E aquele solo vai perdendo a sua capacidade de germinar novas plantas. Esse solo, ele vai ficando pobre. E ele pode perder a sua capacidade e com isso se forma um deserto. Além de ficar exposto à erosão, né? Por exemplo, a erosão pluvial, que é provocada pelas águas das chuvas, que retira os sedimentos e formam verdadeiros buracos naquele solo. Além de retirar e prejudicar diretamente o solo, não esqueçam que as árvores são importantes aliados no combate ao aquecimento global, porque ela retira gás carbônico do ambiente, que é um gás de efeito estufa, que ela libera umidade para o ambiente, que é um regulamentador de temperatura, ou seja, faz a temperatura subir devagar e descer devagar. Além disso, nós temos a questão do uso do mercúrio, né? Que é um minério, né? Um metal pesado que é extremamente poluente e ele é amplamente utilizado para a extração do ouro de aluvião. Sendo que esse mercúrio, quando ele cai no solo, ele polui o solo. Quando ele cai na água, ele polui a água. Uma pequena porçãozinha de mercúrio, bem pequenininha mesmo, ela é o suficiente para poluir 100 litros d'água. E geralmente as pessoas que trabalham na mineração com essa prática do uso de mercúrio têm uma expectativa de vida de em torno de 50 anos de idade. Esse mercúrio, contato prolongado com ele, pode desenvolver diversos cânceres nas pessoas. Se as pessoas consomem a água poluída, elas podem morrer. Se elas consomem um peixe de uma água poluída, elas podem morrer. Então essa atividade ela é muito prejudicial ao meio ambiente e à espécie humana. Então, meus queridos, vocês vão fazer os exercícios que estão na plataforma, tá ok? Muito obrigado pela atenção e até a próxima videoaula. Fiquem com Deus.